Agora eu vou falar com o Tiago Melo ao vivo. O Tiago está ao vivo, nós vamos falar a respeito de um problema grave que atinge o estado do Piauí. 42 cidades estão sendo vítimas da estiagem, da seca. Faz parte do calendário do estado, faz parte do calendário do semiárido nordestino e do Piauí não é diferente. E a preocupação é como esses municípios serão atendidos. Tiago Melo ao vivo traz detalhes aqui no Jornal do Piauí. Tiago, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Joelson, a você e a todos. São 42 municípios com situação de emergência já reconhecida pelo governo do estado e 11 deles reconhecidos também pelo governo federal. São municípios que sofrem com a estiagem que historicamente atinge o sertão do Piauí e necessitam, nesse momento, de apoio, apoio para poder seguir durante esse período considerado mais crítico do ano. A gente passa a conversar a partir de agora com o secretário de Estado da Defesa Civil, Geraldo Magela, a quem a gente deseja uma boa tarde. Secretário, quando a emergência é reconhecida pelo governo do Estado, também pelo governo federal, o que muda e que tipo de ajuda esses municípios passam a receber? Boa tarde. Como disse o Joelson na apresentação, isso faz parte do calendário, sempre fez e vai continuar fazendo, porque é uma questão geográfica, da natureza. O semiárido nordestino é o maior semiárido em população do mundo, É a região mais povoada do mundo em semiárido. Então, é maior a dificuldade de atender essa população, por ser muito grande. A questão de reconhecimento é também para ter determinadas ações. Por exemplo, a Operação Carro-Pipa é uma operação do governo federal, já de anos anteriores, uma operação federal, e que, para isso, precisa estar reconhecido pelo governo do estado e pelo governo federal, onde a gente não deve ter dificuldade de reconhecer esses 31 municípios, porque a gente faz o decreto baseado exatamente no monitoramento da seca da Agência Nacional de Águas, certo? Nós já estamos com pedido da Operação Carro-Pipa Federal, mas enquanto isso o governador está autorizando que a gente atenda pelo próprio estado as situações mais emergentes. Quando é que começa a chegar ou já existe caminhão em operação pelo estado distribuindo água? Já existe em alguns municípios, está através do governo do estado, o carro-pipa atendendo a população. Em outros casos, o próprio município atende. E é importante salientar que nem todos os municípios estão necessitando, apesar de estar em estado de emergência, porque a emergência envolve vários fatores. Tem a questão da estiagem, na agricultura, o agricultor que perdeu a sua propriedade. Tem toda uma questão, até inclusive, do decreto de emergência civil, a essa população através até de seus contratos bancários, de toda uma série de coisas. Eu queria colocar mais uma coisa também sobre a questão do carro-pipa, que é colocado às vezes de um tom até crítico, mas eu coloco como um avanço, porque há 20 anos atrás a água não era transportada em carro-pipa, era em lombo de animal. E já foi feito muito e se vem avançando através de projetos de implantação de abastecimento de água, principalmente nos últimos 20 anos. Mas, à medida que você atende um município desse, aumenta a demanda, aumenta o consumo, e como a água é pouca, às vezes naquele próprio município que tem um sistema, nessa época do ano, já não passa a ser suficiente, justamente porque aumentou também o consumo. O que diz o monitoramento em relação às reservas de água próximas para atender essas cidades? Nesse ano, a gente está numa situação até mais estável em relação aos açudes, Esse ano demorou mais de chegar a essa seca mais grave. No ano passado, início de agosto, a gente já estava nessa situação. Esse ano choveu até um pouco mais tarde e, com isso, os açudes, os reservatórios estão com um volume maior de água. Então, já facilita um pouco nesse sentido, ter pelo menos onde ir buscar água. Bom, o que o gestor deve fazer para agilizar, de repente, o pedido deste reconhecimento e a chegada de ajuda também? Essa situação é a situação que já é dominada pelos gestores da gestão da região do semiárido, Ele já tem em cada município a Defesa Civil Municipal atuante, eles sabem acompanhar o monitoramento da seca através da Agência Nacional de Águas e fazer todos os pedidos na época certa. Já é uma questão rotineira, que a cada ano a gente sabe que tem e que vai continuar acontecendo, que a gente não vai poder transformar a nossa caatinga do Nordeste em uma floresta e nem fazer chover no sertão.
Além de carro-pipa, algo que se fala muito, secretário, é naquelas obras de convivência com o semiárido, que são obras estruturantes que possibilitam aquelas pessoas que estão ali terem mais qualidade de vida. Onde que se tem e como que se tem avançado nesse sentido? O que a Secretaria de Defesa Civil tem observado? Não só a Secretaria de Defesa Civil, mas vários órgãos, né, já têm feito isso. Tem uma situação muito interessante que é a questão na zona rural, lá onde é distante, tem aquela questão das cisternas, que é um reservatório que acumula uma quantidade grande de águas, né, já é uma forma de convivência com a seca, né? Já temos algumas barragens na região do semiárido, temos adutoras, algumas feitas, outras em execução, outras em projetos, não só da Defesa Civil, e através de vários órgãos do Estado, né? Então são essas situações que a gente tem enfrentado e que vai procurando não acabar com a seca, mas procurando ter uma melhor convivência com a seca, dando melhor condição de vida ao morador, à população que mora nessa região. Muito obrigado, secretário de Defesa Civil, Geraldo Magela, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson.